As pessoas grandes adoram os números. Quando a gente lhes fala de um novo amigo, eles jamais se informam do essencial. Não perguntam nunca qual é o som da sua voz, quais os brinquedos que prefere, será que ele coleciona borboletas? Mas perguntam qual é a sua idade, quantos irmãos tem, quanto pesa, quanto ganha o seu pai. Somente então é que elas julgam conhecê-lo. Se dissermos às pessoas grandes, vi uma bela casa de tijolos cor-de-rosa, elas não conseguem de modo algum fazer uma ideia da casa. É preciso dizer-lhes, vi uma casa de 600 contos. Então elas exclamam, ah, que beleza! Assim, se a gente lhes disser, a prova de que o príncipezinho existia é que ele era encantador, que ele ria, que ele queria um carneiro, elas então darão os ombros e nos chamarão de criança. Mas se dissermos, o planeta de onde ele vinha é o asteroide B612, ficarão inteiramente convencidas e não nos amolarão mais com perguntas. Elas são assim mesmo. É preciso não lhes querer mal por isso. As crianças devem ser muito pacientes com as pessoas grandes. Mas nós que compreendemos a vida, não ligamos para os números. Mas sabe qual é o problema? O problema é que todas as pessoas grandes foram um dia crianças, mas poucas se lembram disso. Cutucões dados por um príncipezinho que mora no asteroide B612. E como eu falei no vídeo anterior sobre a minha menina que corre solta e é mais liberta dos padrões da sociedade adulta, eu decidi fazer esse vídeo para refletir com vocês como eu mantenho esse frescor da novidade, do encantamento, a chama da curiosidade, a vitalidade, a alegria e a coragem de tentar, de arriscar e de ousar. E sabe por que eu quis fazer esse vídeo? Pois, segundo o Pequeno Príncipe, os adultos não entendem nada sozinhos. E é cansativo para as crianças ficarem sempre explicando as coisas para eles. Então, eu, adulta, e eu, menina, vamos explicar para vocês não ficarem mais amolando as crianças. Olá! Eu sou Fernanda de Souza Almeida e eu preciso explicar para vocês, adultos que não entendem nada, que é preciso apertar os botões aí embaixo de seguir o canal e de curtir o vídeo para que o YouTube entenda a importância desses assuntos que temos discutido por aqui e indique a outros adultos que precisam e querem contribuir com esse movimento em prol da educação das infâncias, da arte, da dança, dos corpos criativos, mais expressivos e por aí vai. Me ajuda, vai? Bom, minha criança sempre foi espivetada, mas no final do ensino médio ela chegou a ser ridicularizada. E quando eu cheguei na faculdade, achei melhor colocá-la para dormir no sótão. Fiquei infeliz. Parei de me reconhecer, mas entendi que era assim que deveria viver nesse mundo adulto. Fiquei séria, brava e achando muita coisa boba, infantil, como se infantil fosse um defeito, um detrimento, uma desqualificação. Quando comecei a trabalhar com crianças, e eu não queria, já contei isso para vocês em vídeos anteriores, eu usava assim o faz de conta, brincadeiras, éramos muitos personagens. Tudo pensado a partir dos jogos simbólicos do Piaget, do jogo de papéis do Vygotsky. Pois é, fiz exatamente como todo bom adulto faria, que no alto da sua torre de quem sabe tudo, elabora a história, pensa no que eu acho que as crianças vão gostar, como eu acho que seria divertido para elas e a partir das minhas leituras, das minhas memórias, dos meus estudos, é que eu vou organizando o que seria legal para mim também. Ou seja, né? Até que 6 anos depois desse processo, que eu já vinha trabalhando com crianças, eu iniciei um projeto de dança criativa, um nome dado pela escola.
para trabalhar com crianças de educação infantil. Ali parei de imitar personagens e comecei a vivê-los na sua essência. Passei por um portal, o portal da transmutação, da imersão, do emprestar a alma com presença e verdade a cada ação feita. Mas esse era só o início do resgate do eu menina. Não é fácil, precisa de muita consciência, força para resistir, determinação em assumir e autoestima para bancar, libertar essa criança. Volta e meia eu me achava boba. Mas senta que lá vem a história, porque 10 anos depois, já num processo mais profundo de autoconhecimento, de buscas pessoais, eu estava ouvindo um podcast que perguntou sobre eu, menina, com 7 anos de idade. Se ao olhar para mim, naquela época, né, com a vida que eu levava, se essa menina com 7 anos de idade, eu, menina, teria orgulho de quem eu estava sendo, de quem eu tinha me tornado, dos meus caminhos até aquele momento. Essa pergunta me fez viajar no tempo e por dias revirei o meu baú de memórias. Olhei fotos, conversei com a minha mãe e recordei dos meus sonhos de menina. A conclusão? Sim, sem dúvida, eu menina teria muito, mas muito orgulho do eu adulta. Do eu que tinha me tornado, do caminho que eu tinha seguido e das minhas escolhas até aquele momento. E todos os sonhos que essa menina havia sonhado, de uma maneira ou outra, estavam se realizando. Mesmo que eu não tivesse mais a consciência, mesmo que eu não lembrasse mais disso. Minha menina, de alguma forma, mesmo que talvez ali escondidinha, sempre me lembrava. Mas havia muito por fazer ainda. E eu decidi investir nesse processo, que ainda acontece até hoje. Até me encontrar há uns 2 anos atrás com um conceito de infancialização do Renato Nogueira, que foi indicado pela professora Lenira Ringel da UFBA na minha banca de qualificação do doutorado. De uma maneira sintética, Renato Nogueira vai dizer que retomar a nossa tenra idade, não como referência de atuação profissional, do tipo, eu gostava disso, então as crianças vão gostar também, mas como uma tentativa de conexão com a nossa ancestralidade, com a tradição, com o que existe de mais antigo em cada um de nós, que é a nossa própria infância. Para Nogueira, esse esforço de olhar para trás significa reconhecer no presente alguma coisa que ainda permanece em nós. Para ele, muito além da infância ser uma fase da vida, pode ser também um sentimento, uma sensação, um modo de experimentar a realidade, de viver, que é o estar imerso no momento presente, de construir o conhecimento por meio da interrogação, da curiosidade, da leveza, da alegria, da sensorialidade, do movimento e da imaginação. Isso não significa que nós, adultos, voltaremos a ser crianças, ou que nós vamos nos tornar adultos bobos, infantilizados. Daí ele vai diferenciar a palavra infantilizado de infancializado, né? Que é esse processo de manter o encantamento diante da vida e a capacidade de estar em constante aprendizado. Já o adultecimento é o processo a qual somos submetidos pela sociedade ocidental capitalista, a qual nos torna incapazes de pensar e agir para além do senso comum, do padrão adulto da produtividade, de uma rotina mediana, ordinária. Eu nunca fui mediana, normal, ordinária. Então, eu quis investir ainda mais e libertar esse meu potencial extraordinário. Com isso, eu estou constantemente atenta ao meu olhar, onde ele está. Tento trazer consciência e sensação
de presente para o meu caminhar na rua, por exemplo. Busco sentir os cheiros, perceber algo que eu ainda não tinha visto. Como está meu corpo, a minha postura, que belezas eu encontro no percurso. Como eu falei, é um exercício constante. Também procuro manter a vitalidade do meu corpo para subir, descer, fazer as trilhas que eu quero, viajar para os lugares, conhecer coisas, pessoas com prazer, com facilidade de deslocamento, de comunicação. Eu alongo, me espreguiço, me massageio, faço atividade física todos os dias. Uma rotina, um hábito como escovar os dentes. E que se eu não faço, eu sinto falta, parece que eu fico meio mole. Esses dias escutei um áudio, não me lembro muito bem da onde, que a nossa mente é como um cachorro. A gente precisa ficar repetindo o lugar que ele tem que fazer xixi, até que ele memoriza e torna isso um hábito. Então, mais uma vez, essa constituição dessa rotina não é fácil. É preciso o exercício e fazer, até que ela vire prazerosa, né? Então, com isso, eu procuro sempre mexer o corpo. Isso me traz brilho, bom humor. Outra coisa, né, como eu falei, que levou tempo para ficar assim. Um dia encontrei, por exemplo, um balanço. Esse que começa o vídeo. E eu pensei, por que não? E fui sem me preocupar com o que outros adultos iriam pensar. Com certeza quem me viu morreu de inveja. E não fui só nesse balanço pensando em gravar esse vídeo, eu nem tinha pensado nesse vídeo. Fui porque me desafio a manter o frescor e o colorido da vida. Lembro da primeira vez que vi neve, há pouco tempo atrás. Peguei o floco, senti, cheirei, coloquei na boca. Depois saí e desci a rua para escorregar. Caí? Com certeza. Alguém deve ter rido, sem dúvidas. Mas levantei e fui novamente. Assim, vou tentando, vou me desafiando, me renovando, me reconectando, despertando meu espírito novidadeiro, curioso e aprendendo. Para finalizar, o Renato Nogueira ainda marca que esse modo de viver a vida como adultos responsáveis, trabalhadores que pagam as suas contas, como qualquer pessoa, mas infancializados, recobre a possibilidade de lançarmos perspectivas inaugurais sobre o mundo e a encontrar outras alternativas para questões antigas e a recuperar possibilidades pouco visitadas e frequentadas diante dos velhos problemas. Não se acomodar. E isso, como profissional, me faz estar não só mais próxima do meu trabalho com as crianças, em que me conecto melhor com elas e com mais facilidade. Existe uma empatia, uma simpatia. Mas também é muito bom, é muito interessante o meu trabalho com os meus estudantes na faculdade, porque justamente falo, escrevo e pesquiso sobre a infância. Então, torna-se verdadeiro, porque é verdadeiro. Mas me contou o Pequeno Príncipe que nenhuma pessoa grande jamais entenderá isso que eu tô falando, que possa ter tanta importância. Então, deixo vocês aqui. Quem sabe um dia vocês compreendam. Até!